Olá a todos, obrigado em meu nome, Max Ramos, e em nome de William Salgado, pelo aceite do nosso trabalho, a construção de uma curva de eficiência de um detetor HPGE. Agradeço à Sociedade Brasileira de Metrologia, ao Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes, pelo aceite do nosso trabalho. Somos alunos do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, situado no IRD, onde foi feito esse trabalho, que para ter uma facilidade para entender a relevância e os objetivos deste trabalho, foi feita essa apresentação em 4 partes, com alguma fundamentação teórica, desde toda a cadeia de processos e procedimentos que compõem a espectrometria gama, que é uma parte da metrologia nuclear. Bom, antes de chegar propriamente no trabalho, vamos entender que o objetivo final dessa calibração é a produção lá na frente de padrões. Padrões que não só dão a sustentação metrológica, mas a confiança nos serviços de medicina nuclear. Esses padrões são feitos para a ideia de calibração de ativímetros, porque a atividade, a grandeza final de tudo isso é a atividade. Então, esses padrões necessitam de calibração em detetores que vão ser calibrados tanto em eficiência quanto em energia. Bom, só para ter uma noção mais clara, os laboratórios nacionais eles são rastreados em padrões, em laboratórios internacionais por padrões primários. Então, para fazer a calibração do detetor, usaremos padrões, rastreados a laboratórios internacionais, que depois serão distribuídos em serviços de medicina nuclear, onde através de câmeras de poço ou ativímetros, eles serão usados para calibrar os seus aparelhos antes das operações dentro dessas unidades. Podemos observar na figura desse slide um padrão que podemos dizer que é uma fonte pontiforme, dependendo da geometria utilizada, que é usado até dentro do Laboratório Nacional para fazer a calibração desses detetores. Então, por exemplo, temos uma fonte de césio, que será colocada no suporte a uma geometria previamente estabelecida, onde será construída essa curva de eficiência, em eficiência. Essa curva de eficiência será importante, então, para você ter toda a ideia da composição do sistema espectrométrico. Então, voltando, ela faz parte de uma sequência maior de procedimentos. Bom, a espectrometria gama, ela não é só a parte eletrônica, ela também tem toda uma ideia de parte associada à geometria de aquisição, tempo. É importante entender que a busca da curva em eficiência está nesse slide, nessa figura. Então essa é a forma da curva que nós estamos trabalhando. Mas é interessante entender que antes de fazer a calibração em energia, nós temos que entender como o detetor, qual é a eficiência desse detetor para avaliar a energia que está sendo emitida dessas amostras radioativas. Então, podemos entender que da eficiência, seja ela absoluta ou intrínseca, seja a quantidade de fótons que saem da amostra, a quantidade que está chegando ao detetor. Então, você tem essas relações do que é absoluto ou intrínseco. É importante entender que a curva de eficiência ela vai ter uma determinada eficiência a uma determinada energia e a uma determinada geometria associada a esse sistema. Bom, aqui temos um diagrama de blocos onde pode observar a parte eletrônica e a parte da física do detetor, onde esse sistema também você pode associar a geometria, que está os suportes e a fonte radioativa, e também ao tipo de software usado na aquisição de dados. É importante entender que tanto o tempo de aquisição quanto o tipo de software utilizado são muito importantes para você ter um resultado final, já que o conhecimento prévio de alguns valores, de alguns parâmetros, são importantes para que você tenha uma melhor conversão desses dados numa planilha e que vai ser feita a parte da aquisição. Bom, aqui essas figuras elas demonstram tanto a parte do detetor, o pré-amplificador, os módulos eletrônicos, e aqui algo do próprio laboratório, que é um suporte onde tem uma fonte radioativa, uma amostra radioativa como aquela do outro slide,
e como é utilizado dentro do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. É bom relembrar que o detetor ele é encastelado de maneira a evitar que radiações de fundo interfiram na aquisição desses dados, né? É muito importante isso. Bom, a metodologia, né, seria o uso da equação de eficiência, porém o mais importante, o foco do trabalho foi na aquisição de dados, então seria na própria contagem, né? A contagem foi o mais importante, quanto mais depurado for a contagem, melhor o valor e melhor a forma dessa equação, né? Mais próximo da equação da curva teórica. Valores como atividade, probabilidade de emissão, isso não é muito difícil de encontrar através dos laboratórios nacionais e internacionais. Esses dados estão bem identificados. Então, a preocupação inicial do trabalho foi com a melhor contagem, né, dos valores nas planilhas fornecidas pelos softwares de contagem. Importante ressaltar isso. Essas 7 fontes, 7 amostras, né, de radionuclídeos, poderiam inicialmente parecer que foram insuficientes para produzir uma curva, mas algumas delas são multiemissoras gama. Então, o espectro de energia, né, distribuído entre as janelas poderia ir de 200 a 2000 keVs, o que facilitou uma quantidade de dados muito interessante. Isso não trouxe dificuldade, né, como a conclusão depois vai ser colocado na conclusão, não houve uma dificuldade na produção dessa curva, na construção dessa curva, devido ao espectro de energia a que abrangia todas essas fontes de radionuclídeos. Bom, aqui é a nossa curva, né, em eficiência, já ajustada, demonstrando que os dados experimentais e o ajuste não há uma significância de grande, né, variação dessas informações. O importante é ressaltar que os pontos experimentais e os valores obtidos, né, nos ajustes, eles têm uma boa concordância, né? E a parte experimental com erros, um erro relativo máximo de 4,8%, né, para energia de 302 keVs do bário 133. Então foi interessante que a validação dessa curva se deu em câmeras de ionização do próprio laboratório. E a convergência desses dados depois vai ser visto que realmente foi muito promissora. Bom, a curva, né, de ajuste, né, como está sendo colocado aqui, foi usada pelo método dos mínimos quadrados, né, na geometria medida, e esse fator de correlação ficou excelente, né, 0,993, onde usamos as energias que vão essa variação de 200 a quase 2000 keVs, e usando o método do mínimo quadrado, como foi dito, a curva se apresentou bastante eficiente, né. Bom, aqui essa tabela mostra, né, a incerteza dentro dos valores dos coeficientes, sendo que os pontos experimentais eles estão com uma boa concordância. Interessante entender que foi usado uma relação, né, entre a curva de eficiência e a câmara de ionização com essas ampolas de flúor 18 para verificar se os valores dos dados batiam dentro de um intervalo pequeno de incerteza. Bom, aqui essa tabela mostra, né, a relação entre a nossa curva montada e em relação à grandeza da atividade, né, no caso megabecquerel por grama, tanto da curva de eficiência quanto da câmara de ionização em relação àquela ampola de flúor. Os valores, né, foram com um grau de incerteza baixo, né, calculados. É interessante também ver que as incertezas, tanto tipo A quanto tipo B, estão dentro dos valores esperados. Bom, como já foi adiantado na própria conclusão, inicialmente foi uma coisa preocupante, era o número de amostras de radionuclídeos, que poderia dar algum problema nessa curva de eficiência, mas isso não foi algo que trouxe problemas para nós, porque o próprio Európio, como possui 14 emissões, né, ele nos deu essa garantia
de um espectro de energia grande, né, das janelas distribuídas tanto de 200 a 2000 kevs. Interessante que o grau de concordância foi ótimo, né, o erro relativo é menor que 5%, e apesar dos valores mais baixos também, não houve, né, valores mais baixos na curva de eficiência, também não houve grande problema. Então, a conclusão que nós chegamos é que realmente a curva pode ser usada, né, para outros trabalhos, né, tanto, já que ela foi feita em função da calibração e eficiência, e ela pode ser utilizada para futuros trabalhos dentro do próprio laboratório, também para a calibração de energia e padronização de alguns radionuclídeos. Bom, obrigado a todos, essas são as nossas referências bibliográficas, agradeço ao Congresso, e para qualquer contato, qualquer dúvida, pode nos mandar esse e-mail para nossos e-mails. Queria agradecer muito à Sociedade Brasileira de Meteorologia mais uma vez e ao Congresso também. Obrigado a todos, estamos dispostos a qualquer avaliação, qualquer pergunta.